Exercício 1 da lista 6 sobre funções, módulos e pacotes. Vamos aqui para a leitura. Calcule a quantidade de água em um aquário retangular. Entrada. O usuário irá informar as dimensões de largura, comprimento e altura de um aquário em metros. Dadas as dimensões de largura, comprimento e altura de um aquário retangular em metros, calcule o volume deste aquário em litros. Um metro cúbico equivale a 1000 litros e retorne esse valor em até duas casas decimais. Aqui um exemplo de entrada, a gente vai passar três valores. Um exemplo de saída, vai passar aqui no print e o resultado aqui em litros. Vamos lá para o código. Vindo aqui para o código, a gente vai primeiramente importar a biblioteca do Math, porque a gente vai utilizar aqui uma funçãozinha chamada round, arredondamento, né? Para a gente conseguir pegar só duas casas decimais, no caso. Vamos aqui para o começo do código. A gente vai fazer uma função para calcular o volume que ela vai receber como parâmetro a altura, a largura e o comprimento. Aí aqui a gente vai multiplicar os valores e aqui na hora de retornar o valor, a gente vai multiplicar por 1000, no caso porque metro cúbico equivale a 1000 litros. E aqui a gente vai passar com o parâmetro 2, porque eu vou explicar como é que funciona essa função aqui, essa função round. Ela vai arredondar o, o valor que tiver no primeiro parâmetro com esse número de casas decimais aqui do segundo parâmetro. No caso, a gente está passando 2. Aí aqui embaixo a gente vai ter os parâmetros que a gente vai passar. Vamos ter aqui a altura, o comprimento e a largura. Todos são input e são do tipo float. Aqui a gente vai pegar uma variável para receber o valor dessa função. E aqui a gente vai fazer um print com todas as variáveis aqui, organizadinho. E que a gente já vai ter o resultado, né? Vamos aqui rodar para fazer um teste. Vamos passar aqui, por exemplo, 7, 5 e 2.8. Aqui a gente vai ter printando tudo certinho. Vamos ter aqui o valor de litros. E aqui a gente não vai ter mais do que duas casas decimais, justamente por causa aqui da função round. A gente pode até testar com os números mais quebrados, só para ter certeza. Aqui, ó. Ele não vai passar das duas casas decimais, independente do valor que a gente coloque, né? Justamente porque ele está arredondando quando a gente utiliza essa função aqui no return. Exercício 2, contando a ocorrência de continentes em uma lista de países. Vamos lá. A entrada. Você forma uma lista de países, desenvolvimento. A função deve contar a ocorrência de cada continente. África, América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa, Oceania. A partir dos países informados na lista. Uma dica: utilize um dicionário para realizar essa conta. Para simplificar, você pode considerar um subconjunto limitado de países e atribuir manualmente a cada um deles um continente. Vamos aqui para um exemplo de entrada. Você vai ter um vetor aqui cheio de nomes de países. E na saída a gente vai ter aqui, né? África uma vez, América do Norte três vezes, o número de países de cada continente que apareceram, né? Vamos lá para o código. Para essa questão aqui, nós vamos utilizar o exemplo que foi passado na questão, esse, essa lista de países. E a gente vai criar uma biblioteca, né? Para conseguir saber o continente, né? Aqui a gente vai ter que passar meio que dessa forma, como se fosse biblioteca chamada continentes. E aqui a gente vai ter, de um lado, o nome do país, dois pontos, e o nome do continente do outro, para que isso aqui acabe sendo a chave, né? Que a gente vai passar. A gente passa para todos os países, né? Que foram apresentados aqui, para conseguir usar no exemplo. E para a gente conseguir contar, a gente vai criar um vetor
um vetor aqui chamado contador. E a gente vai passar justamente essa segunda parte aqui, que é a que diz o nome do continente, né? Aí a gente passa colocando o nome, dois pontos e zero, para como se fosse um contador. Ele vai contar o número de ocorrências desse nome aqui, né? Vai começar com zero. Aí a gente coloca para todos os continentes que a gente tem aqui, né? América do Sul, América do Norte, Europa, Oceania, Ásia, África, todos têm os dois pontos, tem o zero. Aqui a gente vai fazer um for é, para ir em país, ele vai percorrer esse for todo o nosso vetor aqui, países, né? E o que é que vai acontecer? O contador, ele vai checar na biblioteca continentes aqui, no índice que ele estiver passando aqui, e ele vai incrementar essa mesma posição, o valor 1. No caso, ele vai ser atualizado toda vez que tiver na ocorrência daqui, né? O nome igual, ele vai adicionar 1. E no final a gente vai e printa o resultado, né? Vamos executar aqui pra gente ver. América do Sul 4, América do Norte 3, Europa 3, Oceania 2, Ásia 3, África 1. A gente chegar aqui, vamos chegar à América do Sul. A gente tem Brasil, Brasil, Argentina, Brasil. Justamente 4 elementos. Essa aqui é a ideia do código. Você utilizar uma biblioteca justamente com um parâmetro, né? Para conseguir acessar. Exercício 3. Cálculos físicos envolvendo o lançamento de um projétil. A Torre Eiffel é um marco mundialmente famoso por sua altura e beleza arquitetônica. Ela foi construída para a Exposição Universal de 89 em Paris e detém o recorde de estrutura mais alta do mundo por 41 anos. Sua altura, incluindo antenas, é de 330 metros. Enquanto Maria visitava Paris, seu guia informou que um objeto lançado do topo da Torre Eiffel atingiria o solo a uma velocidade de 81 metros por segundo e a uma altura de 0 metros. Intrigada, Maria gostaria de saber quanto tempo o objeto levaria para atingir o solo. Lembrando de suas aulas de física do ensino médio, ela concluiu que poderia encontrar esse valor através da fórmula para tempo de queda livre. Não se preocupe, não estamos avaliando seus conhecimentos em física, mas sim a sua capacidade de usar as funções da biblioteca. Vamos ensinar a parte da física a seguir. Considere o G 9,81, gravidade. Considere V 81 metros por segundo. E usando a fórmula T igual a V dividido por G para calcular o tempo de queda. O tempo de queda do objeto lançado no topo da Torre Eiffel seria 8,26 segundos. Esse aqui é o exemplo de saída. Vamos lá para o código. Bem, essa daqui é uma das formas da gente resolver essa questão, né? A gente vai importar a biblioteca Math, novamente, né? E aqui a gente vai estar utilizando uma função aqui específica dela chamada floor, que já já eu vou chegar nela, tá? É, aqui a gente vai criar uma função que vai pegar o tempo, né? A gente vai passar como parâmetro a velocidade e a gravidade. Aqui a gente vai dividir a velocidade pela gravidade para pegar o tempo e vai retornar esse valor. Ok, aqui a gente vai ter os parâmetros já definidos, né? A gravidade e a velocidade. Aqui a gente vai pegar o tempo, passar para essa variável aqui auxiliar. Aqui nessa linha de baixo, a gente vai fazer o seguinte. Como a questão quer que a gente escreva no formato com duas casas decimais e arredondando, né, o valor, a gente vai usar essa função aqui chamada floor. E o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar o valor que for passado como parâmetro para ela e vai arredondar para baixo. No caso, se a gente tivesse, por exemplo, 8,26789, um número assim quebrado, ele vai arredondar esse valor para baixo. Porém, aqui a gente meio que fez uma operação para garantir que ele vai me passar duas casas decimais. A gente vai estar multiplicando o valor que vai ter após a divisão, multiplicando por 100. Aí a gente vai arredondar
E quando for printar o resultado, a gente vai e divide por 100 de volta. Assim a gente vai meio que garantir as duas casas decimais, né? Vamos rodar aqui só pra ver como vai ficar. 8,26. Caso a gente não fizesse essa multiplicaçãozinha, essa operação crua, a gente ia ter apenas o 8, né? Agora, vindo aqui também, caso a gente não utilizasse do floor, deixasse apenas o rest, né? No caso aqui não precisaria dessa linha, nem daqui. A gente teria esse valor aqui todo quebrado, né? Mas, para reduzir apenas duas casas decimais, a gente vai e utiliza essa função aqui do floor multiplicado por 100 para garantir as duas casas decimais aqui após a vírgula. Porque aqui após o multiplicar, a gente vai ter 826, mais os números quebrados, a gente vai arredondar, vai tirar esses valores. E na hora de printar o resultado, a gente divide 826 por 100. E assim a gente tem só o 8,26. E é isso. Exercício 4. Tabela de estatísticas do campeonato de basquete da NBA. A NBA é a principal liga de basquete profissional da América do Norte e é uma das maiores ligas esportivas do mundo. Ela conta com 30 equipes que disputam entre si durante a temporada regular para definir quem avança para os playoffs e eventualmente se torna campeão. Sua tarefa é simular os resultados da temporada regular e depois calcular algumas estatísticas desses resultados. Aqui a gente vai ter uma série de passos. Primeiramente, utilize a lista de times abaixo, que a gente vai ter aqui de exemplo. Embaralhe a lista de times usando o método handle.shuffle. Crie uma lista de pontos vazia. Em um loop for, preencha essa lista, com inteiros aleatórios entre 0 e 82, até que a lista contenha 30 elementos. Aí depois, ordena a lista de pontuações em ordem decrescente. Aí um loop for imprime os valores de ambas as listas. Utilize o módulo Statistics para calcular a média, a mediana e o desvio padrão das pontuações. Aqui uma observação, o método Random Shuffle deve receber como parâmetro a lista de times. Para mais informações sobre a ordenação de listas, consulte material teórico de listas. Aqui temos um exemplo de saída. E aqui temos aqui a lista dos times, né? Que a gente vai usar para fazer nosso código. Vamos lá. Bem, para essa questão aqui, a gente vai ter vários pontos aqui nesse código. Vamos aqui pelo início. A gente vai importar a biblioteca random e a gente vai importar a biblioteca statistics para conseguir cumprir tudo que a questão pede, né? A gente vai passar aqui os times que tinha na questão, né? Os 30 times da liga de basquete. E aqui a gente vai chamar essa função aqui, né? A Random Shuffle, que é citada na questão. E vai passar como parâmetro os times. Dessa forma aqui. Em seguida, a gente vai criar um array vazio, chamado pontuações. E vai fazer um for. Esse for aqui, ele vai até o 30. E aí ele vai adicionar um valor aleatório, né? Entre 0 e 82 aqui. Nesse vetor pontuações. Então a gente vai ordenar através dessa função aqui, ponto .sort. Esse reverse true significa que vai ser na ordem decrescente. Se fosse reverse false aqui, seria na ordem crescente. No caso, a gente quer ir na ordem decrescente. Esse for aqui ele vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai passar uma variável i, o time, a pontuação. E a gente vai meio que printar aqui, né? Na ordem, no caso, os times e a pontuação de forma ordenada. E esse i ele vai servir meio que como um índice, né? Se a gente ver aqui nessa tabela, a gente passa justamente a posição na tabela, né? Digamos assim. E aqui no print, né? Justamente isso que acontece. A gente vai ter i mais 1, porque ele começa com 0, né? Aqui no caso ele vai começar com 1. Vai passar o time, a pontuação. Aqui, né, embaixo, a gente vai estar usando a biblioteca Statistics, que a gente vai pegar o min, no caso, a média dos valores que estão em pontuações. Vai pegar a mediana e vai pegar também o desvio padrão, né? No caso. Aqui a gente printa tudo
E quando a gente tem esse resultado, né? Que ele muda cada vez que a gente roda aqui. Por causa da função random. Aqui a gente tem o Utah Jazz em primeiro. E o Spurs em primeiro. E assim vai mudando assim por causa da biblioteca random que a gente colocou. É assim que funciona.